Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai estar falando a respeito da classificação das cadeias carbônicas a partir de conhecimento de drogas. Então vamos lá. Para a gente falar a respeito das classificações das cadeias carbônicas, a gente precisa entender nessa vertente a definição legal de droga, para a gente entender melhor o que é uma droga. Tudo bem? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a nossa OMS, droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética, que, introduzida no organismo, modifica suas funções normais. Ok? Portanto, a gente conhece duas vertentes a respeito das classificações das drogas, que são as drogas lícitas, que são as drogas que são comercializadas no nosso país legalmente. Logo, a gente pode pegar como exemplo os remédios, o álcool, o tabaco, entre outras coisas. E é válido lembrar que essa questão das drogas lícitas varia de cada país, tudo bem? Então a gente vai estar focando no nosso país aqui. Por exemplo, o que é ilícito aqui pode ser lícito lá fora, e vice-versa. E é válido lembrar que, apesar de serem drogas lícitas, elas possuem algumas restrições por leis para a venda e consumo da mesma, como a proibição de vendas e consumo de bebidas alcoólicas e tabacos para menores de 18 anos. E tem as drogas ilícitas. As drogas ilícitas são as drogas que entorpecem os nossos sentidos através do nosso sistema nervoso central, sendo totalmente proibida a venda e o consumo no nosso país. Como, por exemplo, a maconha, a cocaína, o LSD, o crack, a heroína, entre várias outras coisas. Tá, mas qual a relação das drogas com a matéria que a gente está vendo? Tá, deixa eu explicar. Cada droga, seja ela lícita ou ilícita, elas são produzidas a partir de compostos químicos, também que são produzidos, certo? Logo, esses compostos químicos, eles possuem diversas classificações, onde a gente vai estar falando a respeito. A seguir, tá? Agora vamos pegar uma droga ilícita aqui no nosso país, que é a maconha. A maconha, ela é proveniente de uma planta chamada cannabis sativa. E essa planta ela possui como princípio ativo o tetraidrocannabinol, também conhecido como THC, a sua sigla. Então, esse THC, que é o princípio ativo, ele é o responsável por causar efeitos e alterações no nosso sistema nervoso central, tudo bem? E se a gente for analisar a fórmula estrutural desse THC, a gente consegue observar diversos grupos funcionais, logo a gente consegue também trabalhar a respeito dessas classificações das cadeias. Bom, essa é a fórmula estrutural do nosso princípio ativo, que é o nosso THC. Logo, você consegue de cara observar vários grupos funcionais, que são o éter cíclico, o alceno, o álcool, os hidrocarbonetos, que nesse caso são aromáticos. E aí vocês falam, tá, mas o que tem a ver esses grupos funcionais com a classificação? Bom, a gente vai estar falando especificamente de um, que são os hidrocarbonetos, tudo bem? E para a gente falar a respeito das classificações das cadeias, a gente trabalha com vários critérios, no qual a gente vai estar mencionando aqui. E quais são esses critérios? O fechamento ou abertura da cadeia, como os átomos estão organizados na sua fórmula estrutural, sobre o tipo de ligação entre os átomos dessa cadeia, de acordo com a natureza dos átomos presentes na cadeia, e também o aparecimento ou não aparecimento de um anel aromático, ok? Bom, a gente vai estar falando a respeito agora de acordo com a abertura ou fechamento da cadeia, ok? Bom, o hidrocarboneto em forma de uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, como vocês preferirem chamar, ok? Como o próprio nome já fala, uma cadeia aberta ela não apresenta nenhum tipo de fechamento de ciclo de anel, tudo bem? Logo, ela possui pelo menos duas extremidades, como é apresentado na imagem abaixo. Como vocês podem ver desse propano, ele não possui nenhuma estrutura em forma de anel, de ciclo, enfim, e possui duas pontas, ou seja, duas extremidades. Logo, ele é classificado como uma cadeia aberta, tudo bem? E, ao contrário da cadeia aberta, a gente também tem os hidrocarbonetos em forma de uma cadeia cíclica ou fechada, onde
extremamente o oposto da cadeia aberta, onde a cadeia cíclica ela apresenta uma estrutura em forma de anel, de núcleo, de ciclo, não apresentando nenhuma ponta ou extremidade, como vocês podem ver na imagem abaixo, tudo bem? E também existe o hidrocarboneto como cadeia mista, onde é a junção dos dois, onde tem a cadeia cíclica e a cadeia alifática, que é a cadeia aberta, em uma única estrutura, em um único composto. Que aí você tem, como vocês podem ver, existem ali a cadeia aberta ligada a uma cadeia fechada. Tudo bem? Bom, agora a gente vai estar falando das classificações de acordo em como os átomos estão organizados na sua fórmula estrutural, que são os hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Bom, uma cadeia ramificada ela é identificada quando a cadeia é composta por 3 ou mais extremidades, possuindo carbonos terciários ou quaternários. Tudo bem? E também existem os hidrocarbonetos com cadeia reta ou linear, que é caracterizado quando a cadeia carbônica só tem carbonos primários e secundários, possuindo apenas duas extremidades e estando de maneira sequencial, como vocês podem pegar no exemplo abaixo. Ok? Agora a gente vai estar falando da classificação de acordo com o tipo de ligação entre os átomos, como por exemplo uma cadeia saturada, como todo mundo já escutou o termo de carbono saturado, enfim. Essa denominação ela é caracterizada para cadeias que possuem somente ligação simples entre os átomos, como vocês podem ver, não apresenta nenhuma ligação dupla ou tripla. E existe a insaturada, que são as cadeias que apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. É válido lembrar, tem que ser entre os carbonos, tudo bem? E agora a gente vai estar falando a respeito das classificações de acordo com a natureza dos átomos. Ok? Uma cadeia homogênea é uma cadeia que não apresenta nenhum heteroátomo entre o carbono. Mas o que é um heteroátomo? O heteroátomo é todo átomo que se difere de um carbono ou hidrogênio em um composto orgânico. Ou seja, em uma cadeia homogênea, a cadeia principal ela só apresenta carbono e hidrogênio, como vocês podem ver na imagem abaixo. E também existe a cadeia heterogênea, onde nessa classificação é quando apresenta um heteroátomo, sendo normalmente um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, entre outros, como no caso da piridina, que é a imagem que está sendo apresentada. Ok? E agora a gente vai estar falando a respeito da aromaticidade, que é a presença ou não presença de um anel aromático no nosso composto, na nossa cadeia. Tudo bem? E a cadeia aromática ela é classificada quando apresenta um anel benzênico em sua cadeia carbônica. Ou seja, um anel benzênico é aquela que possui a fórmula C2H6, como é apresentado na imagem abaixo. Tudo bem? E a cadeia acíclica ou não aromáticas é quando apresenta nenhum anel benzênico em sua estrutura, mas são totalmente fechadas. Ok? Esses são os tipos de classificações que nós trabalhamos. E aí, se vocês forem pegar casos isolados da nossa estrutura, do nosso princípio ativo, vocês vão conseguir identificar diversas classificações. E se vocês forem pesquisar mais a fundo em diversas estruturas de outros tipos de drogas, seja elas ilícitas ou lícitas, você também vai conseguir identificá-las, tudo bem? Então, essa é a relação que a gente consegue estabelecer a respeito das classificações com as drogas presentes, seja elas lícitas ou ilícitas. Ok? Muito obrigado.